E aqui nesse dia de um sol para cada um e muito barulho, como sempre, começo para vocês mais um teste de sistema ADAS aqui no canal. E o carro da vez, na verdade, é uma picape. Estamos falando da Fiat Titano Range 2026. Passou por mudanças bem importantes na linha 2026, inclusive de sistema ADAS. Agora a gente tem, por exemplo, o ACC, que é o piloto automático adaptativo. Deixa a picape ligada, tá? Por isso que tá esse barulhinho do diesel aqui. Mas nesse vídeo a gente vai detalhar todos esses sistemas, como o próprio ACC, sistema de alerta de saída de faixa, frenagem automática de emergência e etc, para a gente descobrir se a nova Titano agora consegue dirigir sozinha. Eu não preciso nem falar, né? Vocês já sabem que antes de pegar a estrada para testar na prática, eu mostro algumas configurações do sistema ADAS. Vamos começar aqui pelo lado esquerdo. Na verdade, a gente tem aqui alguns comandos do retrovisor, mas encontramos o botão para ligar ou desligar o alerta de saída de faixa e só isso mesmo aqui em relação ao ADAS. Na multimídia a gente pode ver em veículo, segurança e aqui a gente encontra mais configurações. O alerta de colisão frontal, ou seja, a frenagem automática de emergência, a gente pode definir o alerta desligado. Você pode também deixar ele distante, ou seja, ele vai acionar com mais antecedência, deixar ele médio ou para ele acionar só mais perto. E a frenagem em si você pode desativar também se você quiser. Aqui a gente encontra também o sensor de ponto cego, que você pode deixar só a luz lá no retrovisor, a luz mais um alerta sonoro ou então desligar o sensor de ponto cego. Infelizmente a gente não encontra nenhuma configuração para o ACC, mas esse carro tem. Lembrando que ele tem também o limitador de velocidade, se você quiser. Eu nem vou mostrar isso no vídeo, mas ele tem. Isso se você não quiser a função adaptativa, né? Mostradas algumas configurações, vamos lá para a estrada então testar a Titano na prática. E para a gente começar o nosso teste de ADAS nesse calor absurdo que tá hoje, eu vou falar do sistema de correção de faixa, ou melhor, de alerta de saída de faixa. Porque curiosamente, impressionantemente, para um carro desse valor que eu falo daqui a pouco, não corrige no volante, nem mesmo nos freios. Então é só o alerta. A gente passou aqui de 60, ele já ficou verdinho o ícone no painel. Lembrando, funciona de 60 a 150 km por hora. A função dele então, já que não corrige no volante nem nada, é só alertar quando a gente estiver saindo de faixa. Então vamos sair aqui para a direita. Ouviram, né? Tem um alertinho sonoro bem discreto, não muito alto. E também ali no painel, onde ficam as faixas, ele consegue detectar até que é uma faixa pontilhada na esquerda e uma faixa contínua na direita. Isso é bem legal, tem uma Titano ali no meio. Ali também funciona as informações do ACC, que eu já vou falar para vocês. Então aquela faixa da direita ficou vermelha justamente porque estávamos saindo dela. Mais uma vez para cá, ó. Ó, mais uma vez ela piscando em vermelho. Depois de um tempo ela para de piscar, mesmo que eu ainda esteja comendo faixa, e deu um alerta sonoro bem baixo. Se você estiver escutando música, por exemplo, ou conversando, muito provavelmente você nem vai ouvir esse alerta. Mas o legal é que pelo menos você pode desativar ali do lado esquerdo, então ele não vai ficar te irritando se você não quiser. Agora, não corrigir no volante é triste, né? Convenhamos. Vamos testar aqui pro lado esquerdo, lembrando que com a seta acionada ele não vai funcionar, porque ele entende que você quer trocar de faixa, óbvio, né? Ó, mesma coisa, tá? Piscou a faixa aqui em vermelho na esquerda e então fez o alerta sonoro baixo. E eu não creio que eu tô passando esse calor de 800 graus aqui, o gordinho no calor, você sabe como que é, meu? Suando mais do que porco em dia de feijoada. Não sei de onde eu tirei isso. Mas por favor, então, para ajudar o nosso canal, deixa o seu like aqui embaixo e também hype esse conteúdo. É só você arrastar os comentários ali pro lado que você acha essa opção gratuita de hypar, que ajuda muito a gente. E o melhor, de graça. Falemos agora sobre o ACC, que é o piloto automático adaptativo. É novidade da linha 2026 da Titano. Esse alerta de faixa ela já tinha anteriormente, também não corrigia de nenhuma forma, mas o ACC é novo. Ele funciona entre 0 e 150 km por hora. Por que 0? Porque ele tem aquela função Stop and Go que a gente vai testar logicamente. Mas a velocidade mínima que você consegue definir é 20 km por hora. Isso é legal porque a maioria dos carros permite no mínimo 30. Então vantagem aqui para Titano.
Também ressalto que o ACC ele não reage a veículos parados, a não ser que ele tenha sido detectado enquanto ele ainda estava em movimento. Vou acionar aqui o ACC, eu preciso primeiro clicar neste botãozinho para que ele funcione. Agora eu vou programar, ele já programou no 100 km por hora. Eita, pera aí. Ele fez uma frenagem mais forte aqui, mas pera aí, vamos configurar certinho. Ele já programou no 100, que é a velocidade que eu estava antes, né? Mas eu vou programar aqui, ó, em 110, que é a velocidade da via. Lembro vocês que você pode passar de 1 em 1 km por hora, ou se você segurar, ele passa então, ó, de 5 em 5. Isso é bem legal. Vamos ajustar a distância, eu quero deixar na mais próxima possível, ó. O Onix vai sair da nossa frente, ele está a 90 por hora. Vamos ver ela acelerando até os 110, ó. De forma bastante suave, vocês podem ver, né? Ó, bem tranquilo. Vamos ver se ela vai frear na descida, porque tem radar, eu espero que ela freie, né? 110, tá mantendo aqui. Vamos ver, freia um pouquinho, que tá um pouquinho mais de 110, mas tá bom, vai, tem aquele errinho do painel. O carro entrou na frente, ó, ela já começou a frear. Frenagem muito suave, inclusive. O legal também é que ali no painel, ele tem uma tela única, tá? Você consegue só mexer dos dois lados as informações, mas o centro ali é o mesmo sempre. E ele fica uma Titano, muito bonitinho, que aparece inclusive as luzes. Então quando você freia, você dá seta, ele aparece tudo ali, bem pequenininho, discreto, mas aparece. E também se existe outro carro na frente. Então agora ele está detectando que tem um carro ali. Se ele detectar uma moto, ele vai aparecer uma moto aqui na frente. E assim por diante. Isso é muito legal. Vamos ver ela freando aqui agora. Por enquanto, polícia à frente. Sempre o Waze atrapalha a gente aqui, né? Por enquanto freou. Agora freou um pouco mais forte, né? Agora não precisava, convenhamos, ó. Mas tudo bem, o carro freou um pouco mais forte também, então ainda é compreensível. Não foi nada exageradamente alto. Vamos ver aqui, passando dos 70 km por hora, assim, depois do radar, como que vai ser a retomada de velocidade. Eu vou até aproveitar para testar o seguinte: se tem aqui o sistema de auxílio de ultrapassagem. Eu dei seta para a esquerda, vocês podem ver que aparentemente não tem. Pelo menos ali em 60 por hora. Vamos testar depois em velocidades mais altas para ver se funciona, né? Mas o manual não fala nada sobre esse recurso. O carro tá devagar aqui, então eu vou cair para a esquerda, ó. Mais uma vez ele não ajudou nada no auxílio, mas depois que deixou de detectar o carro, ele vai então ganhar velocidade. Eu gostei que ele ganha velocidade de forma bastante suave. Se você for um pouco mais apressado, você vai achar que ele demora, mas eu particularmente prefiro assim do que aquela aceleração muito forte. Assim ajuda o carro até a ser um pouquinho econômico. E já ganhou velocidade, eu já tá voltando para o 110 que eu programei. Vamos ver quando que ele vai detectar o Renegade aqui na frente. Ó, já detectou, e aí ele já vai começar a fazer a frenagem quando chegar um pouco mais perto. Lembrando que eu coloquei na distância mais próxima. Aqui é onde geralmente o bicho pega. Na estrada os ACCs, a grande maioria, funcionam melhor. Agora na cidade vou programar aqui a 51 km por hora e vamos ver como que ele trabalha. Lembrando, distância mais próxima possível em relação ao carro da frente, porque em São Paulo, se você deixar uma distância mais alta, o pessoal vai te xingar, né? Ele vai acabar andando muito devagar, mantendo sempre um buraco muito grande à sua frente. Está mantendo aqui a 44, 45, porque o trânsito está mais lento. Ó, o Fiesta acho que vai andar um pouquinho mais, vamos ver, já está aumentando a velocidade de forma bem gradativa, bem tranquila. Vamos ver com o Pulse entrando na frente. Olha a suavidade, hein? Vocês perceberam? Quase não freou o carro, mesmo com o Pulse, entre aspas, fechando a gente, né? Tem muito carro aqui que nessa condição já ia praticamente estacionar o veículo. Ele faria uma frenagem muito forte. Aqui ele fez uma frenagem que eu não faria. Mas normal, tá, pessoal? O sistema de ACC ele não é extremamente inteligente como nós humanos somos. Nem todos, mas igual alguns humanos são. Então eu, por exemplo, eu já detectei que o carro ia sair, eu calculei essa distância e eu não teria nem pisado no freio. Ele pisou um pouquinho, mas tá tudo bem, não foi nada exagerado também, não foi nada muito forte. Vamos aumentar a velocidade agora para 60 km por hora. Vamos colocar aqui, vamos cair para a faixa da esquerda, vamos ver se ele detecta o Vitara. Ó, acelerou um pouquinho, mas detectou muito bem. Vamos, assim que possível, cair mais uma vez para a esquerda. Enquanto isso ele está
considerando o caminhão ali da frente. Ele tá inclusive mostrando o desenho de um caminhão ali no painel. Muito legal ele identificar isso, né? Coisa de carro chinês. Para quem não sabe, a Titano tem origem chinesa, né? Ela vem do projeto da Changan Hunter, Changan Kaizen F70, cada lugar tem um nome, né? Deu origem a Peugeot Landtrek e depois a Fiat Titano, que deu origem então para a Honda Kota. Olha que mistura, hein? Vamos cair aqui para a esquerda, ó, tá mantendo bonitinho a 60 km por hora. Já comenta aqui embaixo se você tá gostando do ADAS aqui da Titano ou não. Agora vou reduzir a velocidade, mas ela está freando sozinha, tá? Eu tô com o pé próximo aqui só se precisar intervir. Você sempre tem que estar atento e no comando, porque pode ser que você precise realmente pisar, digamos que manualmente. Mas está freando sozinha aqui, ó. Essa frenagem, eu confesso que ela foi um pouquinho mais forte, né? Um pouquinho mais brusca. Eita, deu uma pintada no pneu ali, hein, garoto? Que dói e vai pintar o traseiro também. Rapaz! Por conta da polícia ali que pediu passagem pra gente, acabamos não parando o veículo 100%, né? Mas eu vou mostrar pra vocês a tomada. Então eu vou colocar aqui de novo agora, vou colocar em 49 km por hora. E posso dizer que está superando as minhas expectativas, pelo menos até agora. Eu achava, com base nos outros sistemas ADAS que eu já tinha testado da Titano e também de outros Stellantis, eu achava que o ACC seria muito agressivo. E não é. Ele está sendo bastante suave. Não é o melhor do mundo, mas, sinceramente, até agora está entre os melhores que já passaram aqui pelo canal. O ACC na questão de suavidade, tanto para acelerar quanto frear. Não sei, acho que não vamos chegar a parar, porque acabou de abrir o semáforo ali na frente. Mas vamos ver essa redução de velocidade que ela vai fazer. Talvez a gente chegue até a parar sim, ó. Ó, o trânsito tá parando meio rápido, tá? Deixa eu ficar com o pé próximo. Ó, agora fez uma frenagem um pouco mais forte. Vocês viram que o papel que tá ali até foi um pouco pra frente, né? Mas sinceramente, ó, ela retomou sozinha. Já deixa eu comentar sobre isso para vocês. O manual não especifica quanto tempo leva para retomar a velocidade, mas acredito eu que seja ali em torno de 3 segundos. Ele nem cita essa função, mas sim, retoma automaticamente caso o trânsito pare em torno de no máximo 3 segundos. Passou disso, você vai ter que dar um toquinho no pedal do acelerador. Não adianta clicar aqui no RES. Mas como eu estava dizendo, mesmo ali onde freou um pouco mais forte porque o trânsito parou mais rápido, eu ainda achei até suave. Considerando também o tamanho, o peso do carro, que é um sistema autônomo, e considerando o quanto o trânsito parou rapidamente, eu achei uma frenagem até ok. Não muito suave, mas ok. Ó, mais uma vez abaixando a velocidade. Essa adaptação eu achei que ela faz bem, tá? Ela não fica geralmente naquele acelera, freia, acelera, freia, acelera, freia. Ela consegue mudar a velocidade gradativamente, de forma tranquila. Acho que teremos finalmente uma segunda parada aqui, né? Vamos ver como se comporta também. Acredito que agora vai ser um pouco mais suave, porque o trânsito não tá parando assim tão rapidamente. É que o pessoal deixa pra frear bem em cima, né? Ó, acabou parando forte. Se o pessoal, ao invés de ir reduzindo aos poucos, eles deixam pra frear em cima do carro da frente. Ó, vocês viram o Sandero, como ele parou de forma brusca? Então normal, a Titano vai parar mais forte também, e mesmo assim nada de eu vir aqui pra frente, de ficar balançando muito dentro do carro. Apareceu ali no painel, alerta, parada completa do movimento via ACC, pressione levemente o acelerador para reativar o ACC. Depois que apareceu esse alerta, não vai retomar mais automaticamente, como eu disse, tem que pisar ali no pedal. Então vamos aqui, ó, cliquei, já tá retomando. Ele saiu devagarzinho, até porque eu tinha programado nos 20 km por hora só para eu testar. Mas agora já voltei aqui para os 50. E ele tá fazendo muito bem também essa retomada, ó. Muito tranquilo. Ainda tem um espaço aqui na frente, mas repara como ele não fica acelerando forte até frear forte de novo. Vamos ver outra parada, também vai ser forte, ó. Agora ela vai frear mais forte do que precisava, hein? Deixa eu pôr o pé próximo. Ó, agora realmente ela foi agressiva. Eu acho que neste caso aqui ela poderia ter previsto um pouco antes, ter se antecipado mais a essa frenagem, porque os carros na frente já tinham diminuído bastante a velocidade.
Mas ainda assim, de novo, nem cheguei a vir aqui pra frente, nem nada disso. Então mesmo nas frenagens mais fortes que ela faz, ainda está bem mais suave do que muitos outros carros. Eu posso então concluir sobre o ACC que ele realmente me surpreendeu. Considerando outros Stellantis, eu esperava que fosse mais agressivo, mas na maior parte do tempo, não é sempre, tá? Nenhum ACC consegue ser sempre extremamente suave ou preciso. Todos eles, de vez em quando, fazem frenagens um pouquinho mais bruscas. Mas a questão é qual a frequência e qual a intensidade dessas frenagens. E aqui na Titano, eu digo que está aprovado o ACC, achei ele muito bom. Realmente é suave tanto para acelerar quanto para frear. Vamos falar agora sobre o preço da picape, que é um ponto muito importante. Nessa linha 2026, que é a Titano boa, tá? A anterior a gente sabe que não era muito legal, mas a 26 mudou muita coisa, por mais que o visual seja o mesmo. Na versão Range, que é a top de linha, 2.2 diesel 4x4 automática, custa R$ 285.990. É um preço alto? Não dá pra dizer que não, porque todo carro no Brasil tá caro. Mas na avaliação a gente compara com as concorrentes e posso dizer até, já adiantar, que a Titano tem um bom custo-benefício de modo geral. Quero falar agora sobre a frenagem automática de emergência, que também detecta pedestres e ciclistas. Não funciona para veículos no sentido contrário, que isso fique claro. E o legal é que a Titano usa também o radar do ACC para detecção dos veículos na frente. Tem muito carro que é baseado somente na câmera. E a frenagem automática, ela funciona entre 8 e 150 km por hora para veículos em movimento. Para veículos parados, entre 8 e 100 km por hora. E para pedestres, entre 8 e 65. Não especifica para ciclistas, mas eu imagino que seja também até os 65. O legal é que também tem aquele alerta de distância segura. Então quando você anda muito próximo do carro da frente, ele vai aparecer um alerta aqui no painel pedindo para você se distanciar. Não vai nem apitar nem nada, mas vai aparecer um alertinho ali escrito, uma mensagem para você. A frenagem automática, como funciona? Ele detecta um risco de colisão e ele então aciona automaticamente os freios para evitar a colisão 100%, o que seria ótimo, ou então mitigar a colisão. Isso significa que às vezes ele vai bater 80 km por hora, mas ele consegue reduzir para 40, por exemplo. Ou ele vai bater a 100 e consegue reduzir para 70, para 80, que seja para 90. Quanto menor for a sua velocidade, mais você diminui os riscos. Então ele te auxilia sim, às vezes, mesmo acontecendo um acidente. Também acontece dele auxiliar a sua frenagem. Às vezes você detectou o problema, o potencial risco de colisão, você pisou no pedal do freio, mas ele entende que aquela frenagem não é a suficiente ou não é a mais adequada possível. E então, mesmo você freando, por exemplo, meio pedal, pode ser que ele freie o pedal completo por você, na mesma intenção de diminuir os riscos ou então evitar totalmente este acidente. Para a gente fazer a frenagem funcionar, a gente acaba correndo riscos de segurança. Então eu vou mostrar pelo menos para vocês o alerta. E para isso não é muito difícil. Então vamos acelerar um pouquinho mais rápido contra esse Palio aqui na frente para ver se ele alerta para nós. Ó, perceberam, né? Apareceu alerta de colisão aqui no painel, deu um alerta sonoro baixo também, acho que poderia ser um pouquinho mais alto, mas tem a regulagem da sensibilidade, e eu deixei na mais sensível possível, ou seja, para ele alertar com antecedência. Por conta disso, eu achei que ele ainda demora para alertar. Por um lado é bom, porque ele não vai ficar acionando por qualquer coisa, mas por ser a sensibilidade mais alta, acho que poderia ter alertado já antes, tá bom? Vamos fazer mais uma vez aqui agora contra o Celta. Não precisa acelerar forte, mas só de você vir mais rápido aqui, ó. Vocês viram, né? Ó. Lembrando, não repitam esse teste. Eu vi que não tinha carro atrás, por isso eu fiz essa frenagem um pouco mais brusca, tá? Falemos agora sobre o sensor de ponto cego. E sinceramente, a Fiat não especifica nada no manual. Só diz que não detecta pedestres, ciclistas ou animais, mas não fala a que velocidade funciona ou algumas condições específicas. O legal é que além de ter o sensor ali nos retrovisores, né, então do lado esquerdo ou direito, quando tiver um carro no seu ponto cego ele vai acender uma luz em laranja. Além disso, ele também mostra ali no painel de instrumentos
sabe aquelas animações que eu disse em relação a CC e etc? Ele também aparece uma onda, digamos assim, né? Como se fosse aquelas ondas de radar mesmo, né? Então ele mostra, por exemplo, do lado esquerdo, assim que apareceu o ponto cego, agora ele está mostrando os dois lados. E se eu der seta enquanto tem um carro no ponto cego, o que acontece? Ele vai então piscar o alerta do retrovisor e essa animação aqui no painel vai ficar amarela para indicar que existe um risco de colisão, e também ele mostra até o, digamos que o sombreado de um carro ali na faixa da direita ou da esquerda, né? Depende de onde ele detectar. Então, muito legal. Eu achei que ele não é intrusivo. Você pode colocar o alerta sonoro se você quiser também, como eu já mostrei, mas gostei bastante aqui do sistema de ponto cego. Pena que a Fiat não fala que velocidade funciona. Estamos aqui agora numa estrada de terra para a gente mostrar para vocês o HDC, que é o assistente de descida. Detalhe, só funciona com a tração em reduzida. Então a gente passa aqui o câmbio é bom, para o neutro, e aí joga aqui, ó, tem que apertar, tá, para colocar no reduzido. Ele já apareceu, ó, 4L ali no painel, que é o low, justamente indicando a reduzida. Agora a gente pode colocar no D e vou ativar aqui, ó, o HDC, já apareceu o símbolo ali também. Temos uma descida bem íngreme ali na direita, que está levemente molhada, tá? Tá um pouquinho úmida, tá bem endireitada, acho que vocês estão conseguindo ver ali a estrada. O que eu vou fazer? Vou soltar completamente o pedal do freio, ó. Soltei. Vocês estão vendo que o HDC ele está piscando ali no painel, ó, e ela está realmente mantendo o carro freado. Lembrando que só funciona entre 8 e 25 km por hora, e se você passar de 80, ele vai desativar por completo, e aí você vai ter que ativar ali no botão novamente, né? Então acima de 25 até os 80 ele fica em stand-by. Vamos acelerar um pouquinho aqui para ver se ela permite um controle de velocidade. Vamos ver, aparentemente, bom, aumentou um pouquinho, né? Não, ó, diminuiu de novo. Então aparentemente você não muda a velocidade ali pelos pedais, tá? O manual não fala nada sobre isso. Vocês podem ver que sobe bastante o giro, porque está na reduzida, né? Mas, ó, realmente volta ali para em torno de 4, 5, 6 km por hora. Não tem ajuste de velocidade, mas ajuda em algumas situações off-road este assistente de descida. Isso porque ele consegue, por exemplo, frear somente uma das rodas. Quando você pisa no pedal do freio por conta própria, ele freia as 4 ao mesmo tempo. Então, ele consegue ser mais eficiente do que o motorista em algumas situações, e em descidas muito escorregadias e tudo mais, ele pode acabar te ajudando. Eu voltei para dizer que o manual enganou-me. Ele diz que só funciona em 4x4 reduzido, mas eu estou em 4x2. Aqui a gente consegue ver até um pouco da descida pelas câmeras 360. Isso aqui ajuda muito no off-road, hein? O HDC está ativado. Vou colocar aqui na marcha D. Soltei o freio de mão, ó, vou deixar ela descer um pouquinho. Soltei completamente o pé. Olha o HDC funcionando. Lógico, ele vai ser um pouquinho mais brusco, porque a reduzida em si já deixa o carro um pouco mais devagar, né? Mas, ó, pode ver que ele está mantendo ali basicamente a mesma velocidade que ele estava mantendo com a reduzida. E a descida também bem íngreme aqui. Então, mesmo em 4x2, na verdade, funciona assim. E o manual mentiu pra gente, hein, Fiat? Tem que arrumar isso aí. Mas afinal de contas, o que eu achei do sistema ADAS aqui da Fiat Titano 2026 na versão Range? Ela me surpreendeu e me decepcionou ao mesmo tempo. Como que isso é possível? Começando pela surpresa positiva, foi em relação ao ACC. Eu achei ele bastante suave. No vídeo que a gente fez, vocês podem ver até que ele fez algumas frenagens um pouco mais agressivas, mas com o trânsito também parando um pouco mais agressivo. Mas eu já andei bastante com essa picape e posso dizer que em grande parte, acho que a maioria das vezes, ele é bastante suave, tanto nas acelerações quanto frenagens. E perto de outros carros da Stellantis, isso me surpreende. Mas vem a decepção. Por quê? Não temos nessa picape muitos recursos. Você não tem nem a correção de faixa, muito menos a centralização, é só o alerta. Tem um sensor de ponto cego, mas não tem o alerta de tráfego cruzado traseiro, que é uma função incorporada que seria relativamente fácil de colocar. Também não tem o alerta de abertura de porta, que também é integrado ao sensor de ponto cego. Não tem sensor de fadiga, por exemplo. Não tem frenagem automática em manobras, quem dirá parque assist, né? Então, faltam recursos para ela. Os que tem,
tirando o aviso de faixa, que não tem praticamente nenhuma utilidade, né? Ele não funciona assim tão bem. Mas o sensor de ponto cego e o ACC até que eles funcionam bem. O HDC vocês viram que ele funciona legal também, mas não é um item tão ADAS assim, né? Tão semi-autônomo, embora ajude. Eu gostei do ACC, mas esperava mais recursos aqui por ser a versão mais completa da Titano. E olha que o ACC é novidade, na linha anterior nem tinha. Eu já te falei o que eu achei sobre o ADAS da Titano, então agora chegou a hora de você falar para mim o que você acha. Você esperava mais, esperava menos? É exatamente o que você já imaginava? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião. E se você ainda não fez isso, olha só, hein? Deixa seu like aqui embaixo e também hype esse conteúdo porque ajuda muito a gente. E é lógico, né? Se inscreva no canal e ative as notificações porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.